Esse é o nosso segundo vídeo sobre mocks e agora nós vamos criar um exemplo dos mocks baseado no sistema que eu falei na aula passada, que era aquele alarme de terremotos. No caso aqui vai ser um terremoto, tem duas diferenças, ele é um alarme mais genérico, que ele não lida apenas com terremoto, ele vai lidar, aqui temos três cenários, um terremoto forte, um maremoto forte e queimadas na floresta, em algum local. Então o alarme vai estar pronto para receber essas detecções, e aqui a gente não vai usar um sensor, como naquele exemplo eu tinha colocado com o sismógrafo, que a gente vai... o teste ele vai substituir o sensor, é como se o teste tivesse sendo o hardware que vai invocar o alarme e o alarme que vai decidir o que fazer com essa informação que ele recebeu do sensor. Tá? É um design um pouco diferente, eu decidi começar por ele, desse formato, que ele é mais simples do que o outro design com sismógrafo, até para você começar a entender o conceito de mock do jeito mais simples, para depois a gente ir complicando. Então o que é que vai basicamente acontecer? A gente vai, no teste terremoto forte, a gente vai passar aqui um tremor detectado e ele tem uma magnitude, digamos, 6 na escala Richter, e tem uma variável também, um parâmetro chamado terrestre, que pode ser, que é true se for terrestre, e false se for um maremoto. Se for terremoto é true e se for maremoto é false. E aí temos outro método também no alarme, que é uma queimada detectada. Se eu receber uma indicação de terremoto, o que a gente pode fazer? A gente pode chamar o exército, dar um suporte à tragédia, vir socorrer os feridos, os soterrados. Se for um maremoto, a gente avisa a guarda costeira, emite um alerta de tsunami. E se for uma queimada, a gente pode chamar o corpo de bombeiros e dar um alerta de incêndio. Esse vai ser vamos fazer primeiramente esses três casos. Depois a gente vai revisitar esses testes, adicionando neles o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que aí ele pode ficar em sobreaviso, para estar de alerta para possíveis feridos que precisem ser resgatados nos três cenários, tanto de terremoto, maremoto ou de queimadas. Então vamos lá no Eclipse, vamos criar essas classes. Já está criada, na verdade, a classe, vamos criar os testes. A gente vai usar uma técnica TDD para esse desenvolvimento. Então vamos lá, @teste, vamos criar um teste. Public void terremoto forte. Então como é que a gente faria esse terremoto forte? Vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer um alarme. Vamos criar o alarme. O alarme. E avisá-lo, que houve um alarme tremor detectado. Passando os dois parâmetros, digamos que vai ser aqui, sei lá, 8 na escala Richter. E ele vai ser terremoto, que ele não é maremoto, é um terremoto, então true. Só que o que é que ele esperava aqui? Vou deixar em comentário por enquanto, que a gente não sabe como fazer isso ainda. Espera que o exército seja avisado. Só dizer, qual é o problema aqui de eu ter uma classe exército que vai entrar em contato com o exército? O problema nesse cenário é que a gente não sabe ainda como comunicar essas entidades. A gente pode estar fazendo um protótipo inicial e a gente não está se preocupando com como se comunicar. Sei lá, o SAMU vai ser por web service, o Corpo de Bombeiros por SMS. Cada um pode ter um protocolo, um jeito diferente de se comunicar, Então a gente precisa abstrair isso por enquanto para focar no teste. Por isso nós vamos usar mocks para substituir essas classes aqui de baixo e esperar que esses métodos sejam chamados. Então no caso do exército, quando eu tiver durante a execução do terremoto forte, eu espero que seja invocado esse método suporte e tragédia do exército. Então vamos lá. Vamos primeiro criar o método aqui em alerta, em alarme. Tremor detectado. Aqui é magnitude. E o próximo parâmetro é terrestre. Tá aqui. O alarme, por enquanto, a gente não precisa implementar nada.
Beleza. Como é que a gente vai trabalhar com mocks? A primeira coisa que a gente pode fazer é importar os métodos estáticos da classe Mockito, que vão nos ajudar a criar os mocks. Static org.mockito na classe asterisco. Então a gente vai deixar aqui importar todos os métodos estáticos que a gente vai usar daqui a pouco. Mas para criar o mock, primeiro, lembre-se do princípio, o mock ele tem que ter a mesma interface do objeto que a gente está querendo mocar, do objeto real. Né? Então a gente vai ter que criar essa interface aqui, exército, que vai ter esse método suporte tragédia, e o mock vai implementar essa interface, e depois a classe real, que vai substituir o mock, ela também vai ter que implementar a mesma interface para que meu código consiga funcionar com ela. Então vamos lá fazer a interface exército. Vamos lá. Criando aqui, new interface. E aqui publicando o método nela void suporte tragédia. Então esse método que tem que ser invocado do exército. Beleza. Vamos criar aqui um mock. A gente pode fazer assim. Exército. Igual, em vez de fazer um new exército, a gente vai fazer isso. Criar um mock do exército. .class. Pronto, agora nós temos com essa simples linha a gente consegue criar um mock do exército e dizer o seguinte, que o alarme, quando ele for criado, ele recebe o exército para poder se comunicar com o exército. Então a gente pode fazer um set exército, é melhor. Né? Alarme. Porque senão vai... Todos os outros a gente vai ter que passar no construtor também. Em todos os testes. Ok. Beleza, depois que a gente enviou o alarme, a gente linkou o alarme com o exército. Quando o temor for detectado, a gente vai esperar que é uma dicasinha aqui do Mockito. Você vai usar o método verify. Você vai verificar o que deve ter acontecido nesse momento aqui. Então, a gente espera que o objeto exército tenha sido usado. E aí tá esse sintersugar aqui, que o verify retorna o mesmo objeto, né, esse exército. E a gente pode invocar o método do próprio exército aqui. Então, o que é que tá acontecendo? O que é que significa esse código? Depois que eu linkei o alarme e o exército, eles estão aqui, estão zerados, nada aconteceu ainda. Ao executar essa linha, ao executar essa funcionalidade, ao avisar o alarme que o tremor foi detectado, eu espero que durante a execução dessa linha aqui, esse método suporte de tragédia seja invocado. Será que isso funciona? Funciona. Parece uma mágica, né? Mas lá pelas entranhas de Java se consegue fazer isso. Vamos fazer o método setExército. Como o alarme vai precisar manter esse exército aqui, eu vou colocar ele como uma variável de classe, né, um atributo. Então eu vou manter aqui o exército. Se vai vir um exército mocado ou se vai vir um exército de verdade, não me interessa. Interessa apenas que eu tenha um exército. E eu vou deixar assim por enquanto para você ver que realmente funciona. O que está acontecendo aqui? O tremor, né, a implementação atual do tremor detectado não está fazendo nada. Está vazia. Então ela não vai avisar ao exército. Beleza. O que é que deve acontecer? Quando eu verificar se ele foi chamado, que é essa linha aqui, o teste deve falhar. Vamos rodar. Shift Alt T, não, Shift Alt X, para abrir o menuzinho, e aí a letra T
para rodar o teste. A gente vai abrir o nosso teste e vai executar. E aí, olha só o que aconteceu. Vou expandir aqui para mostrar. Olha só. Wanted but not invoked, ou seja, era esperado, mas não foi invocado. Exército.suporte tragédia. Então, funciona. Você tem que entender o que é que o mock está esperando. Vamos devagarzinho que a gente vai sedimentando esse entendimento. Este cara aqui, essa verificação, era esperado, mas atualmente existem 0 interações com esse mock. Não existe nenhuma interação com esse mock. Ou seja, esse teste aqui não passou. Então, realmente funcionou. Deveria ter havido, né? Ele estava, quando esse método verify ele é invocado, né? Então o mockito, nesse momento, ele está vendo. Né? Porque o que é que acontece? Vamos devagarzinho entender o que é que acontece aqui. Esse mock aqui foi criado pelo mockito. Né? Então, entre a criação do mock e o verify, alguma coisa vai ser feita com o exército. Esse set não vai fazer nada, né? É só guardar a variável. Realmente o que vai ser feito é o que está aqui na linha tremor detectado. Então, o que acontecer aí nessa linha, eu posso verificar do mesmo jeito, né? Aqui, nesse momento. Quando eu invoco o verify do exército, eu vou dizer o que eu espero que tenha acontecido. Então, se acontecer alguma coisa aqui, ele vai tentar repetir, ele vai ver se a repetição aqui depois no verify é exatamente igual. Tá? Então, é desse jeito que funciona o mock. Você prepara o ambiente, né? Por exemplo, vamos comentar aqui esse código. Cria os mocks. Preparar o ambiente. Né? Efetua um estímulo ao sistema. Que é exatamente dizer que o temor foi detectado. E aí você verificar. Deixa eu botar tudo no definitivo aqui. Efetuar um estímulo e verificar se os mocks foram acionados. Ok? Vamos voltar aqui na figura para entender na figura o que está acontecendo. Então, você executou um estímulo que saiu do teste, foi para a sua classe alarme, que é quem interessa a implementação. Antes disso, você colocou um mock aqui do exército. Então, o teste conhece o mock. Né? O teste vai conhecer o exército que está mockado e já configura dizendo que o exército você tem que ser contactado. Então, ao estimular o alarme, eu espero que o alarme vá e invoque o exército. É isso aqui que o teste está dizendo. Né? Ou seja, ao estimular o alarme, eu espero que o alarme que recebeu o exército aqui em cima, nesse momento, ele repasse o aviso para o exército. Tá? Para fazer esse teste passar é bem simples, né? A gente tem que fazer exatamente o que os mocks estão dizendo aqui. A gente tem que vir no método tremor detectado. Tenho aqui acesso ao exército. Então aqui eu tenho dentro desse método fazer exatamente o que o teste está me dizendo para fazer, que é invocar o suporte de tragédia. Quando eu faço isso, que agora rodar os testes passam. Legal? Realmente é uma ideia bem diferente de como a gente está acostumado a trabalhar, mas eu vou usar vários exemplos aqui para a gente ir se acostumando com a ideia dos mocks. Né? Vamos variar agora, vamos fazer o cenário do maremoto. Vou aproveitar aqui. No maremoto, em vez de chamar o exército, a gente vai chamar a guarda costeira. Então, maremoto forte. Em vez do exército, a guarda costeira. Também eu vou criar um mock dela. Set guarda costeira.
o tremor detectado, na verdade, vai ser forte, mas ele vai ser no mar. Então, e aí a gente espera que o método do guarda-costeira é alerta de tsunami. Agora vamos criar as classes. Vamos criar o código. Criar a interface guarda-costeira. Tá aí. Criamos o método setGuardaCosteira para o alarme receber a guarda-costeira. E a gente vai guardar ela numa variável. Tremor detectado dá para utilizar, né? O mesmo método, que a gente vai passar agora falso, dizendo que é o mar. E na interface guarda-costeira, né, a gente espera que exista esse método, alerta tsunami. Sempre executando o Ctrl 1 lá no Eclipse para ele dar a sugestão de criar o código que está faltando. Se a gente for agora executar novamente o teste, né, vamos ver que a guarda-costeira não foi. Tem um do point exception. Na verdade, por quê? Porque ele estava tentando mandar para o exército, né, ele estava ignorando essa variável, esse parâmetro terrestre, e o exército não foi informado naquele teste. Esse teste aqui só repassou a guarda-costeira, não passou o exército. Então deu problema. A gente tem que implementar a primeira coisa aqui, a lógica, né, que se for terrestre, nós temos se for um tremor terrestre, a gente vai chamar o exército. Caso contrário, a gente chama a guarda-costeira. Alerta de tsunami. Aqui agora nós podemos rodar o teste e verificar que temos uma barra verde. Vamos mais para frente um pouco. E vamos testar agora com a queimada. Queimada. Então a gente vai invocar aqui vai alertar o corpo de bombeiros. São testes bem parecidos. A gente depois pode até dar uma refatorada para torná-los menos repetitivos. Se a gente conseguisse abstrair que essas entidades que a gente está chamando, elas fossem a mesma interface, né? Então, usar um parâmetro para diferenciar cada uma coisa assim. A gente poderia fazer uma coisa mais genérica. Então agora o alarme, nós temos queimada detectada. Não precisa passar nenhum parâmetro. E vamos pedir aos bombeiros, vamos enviar ao bombeiro alerta de incêndio. Vamos criar o código, criar a interface corpo de bombeiros. Vamos fazer o método set corpo de bombeiros. E depois colocar a queimada detectada no alarme. E o alerta de incêndio na interface de corpo de bombeiros. Novamente, se a gente rodar esse teste, vamos ver que ele não passa porque o método alerta de incêndio não foi invocado durante a queimada, quando a queimada foi detectada. Então a gente vem aqui, esse método, e faz corpo bombeiro. Opa, a gente esqueceu de colocar aqui a variável na classe. Agora nós podemos fazer corpo bombeiros ponto alerta de incêndio. Rodando o teste, barra verde. Espero, né? Ok. Tudo funcionando. Então é bem simples, né? A ideia aqui, vou colocar esse método aqui perto do outro.
colocar os 3 sets juntos. Então, se o temor for detectado, eu decido avisar o exército ou então avisar a guarda costeira. E se a queimada for detectada, eu aviso ao corpo de bombeiros. Com isso, nós encerramos esses 3 primeiros testes com MOX. A gente pode aproveitar esse momento que o código está mais ou menos estabilizado e dar uma atualizada lá no Git, no controle de versão. Vamos ver aqui o que é que foi alterado no código. Temos o alarme e o alarme teste foram modificados e temos novas classes que foram adicionadas, que é Corpo de Bombeiros, Exército e Guarda Costeira. Vamos fazer o git add para adicionar, git commit, testes de alerta simples, por exemplo. Não vamos considerar o SAMU nesse momento. E vamos mandar tudo isso para o GitHub através do comando git push origin master. Agora pronto, tem lá online todo esse código já atualizado e disponível. Se você também quiser baixar, é só vir aqui github.com/Rodrigo Vilar Alarme, você vai ver exatamente o mesmo código que a gente está trabalhando. E podemos até ver também a sequência de commits, né? A versão inicial do projeto Alarme e agora até uns 3 testes com um alerta simples. Vamos voltar lá agora e vamos adicionar o SAMU. Né? Vamos olhar aqui o diagrama novamente. Tá aqui o SAMU. Vai ser o seguinte, para todos os outros alertas, além de trabalhar com o mock original, que a gente já estava trabalhando, a gente também vai pedir que ele envie para o SAMU um alerta dos possíveis, que ele fique, né, de sobreaviso, porque pode ter feridos nesse momento, para ele já se preparando. Então, vamos alterar esses testes aqui. Vou colocar também agora um mock para o SAMU. Set SAMU. E eu espero também agora que, além de invocar o exército, ele invoque o SAMU e mande um alerta SAMU. E mande um alerta de possíveis feridos. Então eu posso, nada me impede no mesmo teste de usar 2 mocks, é o que a gente está fazendo aqui. Eu vou esperar que um estímulo que eu faça ao alarme, ele gere 2 estímulos externos para fora. Né? Do alarme vai sair um aviso para o exército e outro aviso para o SAMU. Então, vamos criar aqui as classes. Criar a interface SAMU. Ok. Criar o set SAMU. Armazenando o SAMU na classe. Por fim, a gente vai criar dentro da interface SAMU esse método alerta possíveis feridos, para o SAMU ir se preparando. Ok. Eu vou aproveitar e fazer isso em todos os outros testes. E a verificação. Se a gente for rodar os testes agora, vai dar pau porque o mock do SAMU, né, não foi invocado. SAMU contra alerta possíveis feridos. Joia. Vamos fazer. Agora a gente tem que alterar o método, tanto detectar o tremor detectado como queimada detectada. Vamos lá, depois de avisar, a gente vai lá no SAMU e alerta possíveis feridos. A mesma coisa também vai ser feito no Corpo de Bombeiros.
Rodando os testes. Ok. Estamos agora com tudo satisfeito porque todos os mocks que eu espero que sejam acionados estão sendo acionados pelos métodos que a gente está estimulando. Agora tem um detalhe aqui. Como eu vou... Às vezes eu preciso garantir que uma coisa seja feita antes de outra. Então eu tenho que garantir... talvez, sei lá, o exército pode ser um pouco mais lento de se acionar. Então eu já vou acionando o exército aqui primeiro. Mas no caso da guarda costeira, que ela já está de sobreaviso, eu aviso o SAMU antes, né? Então, eu vou deixar para fazer isso com os bombeiros. Vamos avisar os bombeiros depois do SAMU. O SAMU já ia andando para a queimada e depois o bombeiro vai. Beleza. Eu quero, obrigatoriamente, garantir essa sequência de eventos, né? Primeiro um mock ser chamado do que outro. Mas se eu rodar o teste agora, vamos ver o que vai acontecer, ele não vai achar problemas. A gente pode ver que quem foi chamado primeiro foi os bombeiros, depois o SAMU. Não é como a gente espera, mas o teste não conseguiu detectar essa sequência errada. Então o que a gente precisa fazer? A gente tem que usar um artifício aqui do Mockito, chamado InOrder, para poder garantir a invocação na ordem que a gente espera. Então a gente usa esse métodozinho do Mockito chamado InOrder e passa aqui os mocks que a gente está usando, no caso o SAMU e o Corpo de Bombeiros. E aí, em vez de a gente fazer o Verify direto, o método estático, a gente vai fazer o Verify no InOrder. Tá aqui errado esse SAMU. E agora, teoricamente, o Mockito ele vai verificar a ordem dos eventos. Em order. O que ele está reclamando aqui? Ah, falta um ponto e vírgula. Beleza. Vamos lá. Vamos rodar o teste. É para falhar o teste. É exatamente o que aconteceu. A ordem da verificação falhou. Então, era esperado, mas não foi invocado o Corpo de Bombeiros, né? Que é exatamente o que aconteceu primeiro, lá no código. Quem foi chamado primeiro lá no código foi o Corpo de Bombeiros. E o SAMU não foi invocado antes, né? Então a gente vai ter que, para corrigir esse problema, ir lá no código e alterar a sequência em que os eventos são invocados. Primeiro o SAMU e depois o Corpo de Bombeiros. Quando a gente faz isso, corrige o código, agora nós temos a execução com sucesso. Bem, já temos bastante informação, vamos realizar mais um commit, agora com o SAMU, para finalizar o vídeo. Adicionamos o SAMU, as alterações dos outros arquivos, git commit teste de alerta com SAMU. E aí depois a gente pode fazer um push e enviar para o GitHub do mesmo modo que já fizemos. Um abraço, até o próximo vídeo.